Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, tá? A gente vai ter lá no capítulo 1 toda a obra da criação, detalhada dia a dia. Aqui no capítulo 2, a partir do verso 4, ele vai detalhar aquilo que ele já falou lá no capítulo 1, que foi a formação do homem. Mas tem algumas coisas importantes que a gente vai explorar a partir daqui. Eu vou tentar ser mais breve na exposição para a gente poder aproveitar mais esse tempo trocando. Eu sei que Cecília trouxe um pergaminho de perguntas ali, ela já comentou comigo. Então, para que possamos ter tempo para aproveitar aqui todas as interrogações que estão na cabeça. E esse é o principal motivo da gente estar aqui juntos, nesse formato, para isso. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4, diz assim: essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra, que ela possa encontrar sentido em meio a todas as nossas dúvidas, que ela possa moldar o nosso coração a nos fazer mais parecidos com o Senhor. Ó Deus, queremos aprender e viver de acordo com a Tua palavra, e por isso precisamos que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, ilumine o nosso coração, nos guarde, nos livre de todo mal, para que possamos Te glorificar e Te honrar no nosso proceder, no nosso andar com o Senhor, no nosso andar conforme aquilo que temos aprendido do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nos abençoa nesse momento. Tem misericórdia de nós, Pai, porque somos indignos, Pai, mas a Tua palavra pura e perfeita não se corrompe com a nossa indignidade, e o Teu Santo Espírito pode fazê-la habitar em nossos corações e em nossas vidas pelo poder do Senhor. E por isso nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deu demais agora, né? Vamos lá. A ideia da gente conversar um pouquinho sobre cristianismo, o cristão e o trabalho, acho que está assim o título, né? A gente poderia discorrer sobre, em vários sermões, estudos e workshops e etc, porque é um conteúdo que permeia toda a Escritura. Porque a gente faz uma coisa que a Bíblia não faz, né? Ela não separa, né, o trabalho da nossa vida, e ela não separa o trabalho de tudo aquilo que envolve a criação e a redenção. Então, essa separação, né, ela está muito mais na nossa cabeça, e por isso é tão necessário a gente falar sobre o cristão e o trabalho dentro desse contexto. E aí a gente vai ter três situações interessantes, onde mostra claramente que a gente faz essa separação. A primeira delas é a visão barroca
né, muito talvez influenciado pela cultura grega, de que o trabalho é ruim. Né? Então essa talvez seja o senso mais comum. Ah, meu Deus, hoje é domingo, amanhã já é segunda, né? Vai ter trabalho, né? Tem um tipo de trabalho. A gente tem essa visão barroca de que paraíso é você estar numa rede, né? De preferência alguém abanando e você com um copo de suco laranja na mão, né? E a sua esposa fazendo massagem nos seus pés, né? Aí é um sonho, não é nem paraíso, é um sonho. Nem no paraíso vai ter isso. Não, mas essa visão de ausência de trabalho, ou seja, trabalho não se relaciona com o paraíso, com a nossa sensação de paraíso, ou o nosso desejo de paraíso. Ela é uma visão barroca, né, muito influenciada lá pela cultura grega. Os gregos tinham muito disso, né? Os filósofos eram os evoluídos. Você filosofar sobre a vida, entender o seu papel no mundo e ali estar em meio àquele conteúdo academicista ali sendo trocado, era a evolução, né? E quem realizava os trabalhos eram as pessoas inferiores, e ainda mais, os escravos eram os mais inferiores ainda. Então havia essa relação de separação, de evolução, né, com relação ao trabalho em si. E aí a gente vê um paradoxo aqui, porque no paraíso de Deus, quando Deus cria tudo perfeito, e ele vai dizendo lá, em Gênesis 1, fez isso e era bom, fez aquilo e era bom, fez um homem e era muito bom. Deus está o tempo todo trabalhando. A Bíblia vai falar que Deus trabalhou ali os 6 dias da criação, trabalhou intensamente. E mais do que isso, olha só, a Bíblia vai dizer que não havia chuva, né? Uma neblina, ela regava a terra, ela umedecia a terra, e Deus fez um papel de oleiro, foi ali do barro, formou um homem. Mais do que isso, Deus também foi jardineiro, ele plantou um jardim onde ele pôs o homem. E ele pôs o homem para viver no seu paraíso, no seu Éden. E o homem tinha ali uma responsabilidade de servir e guardar. Né? O sentido da raiz aqui do cultivar e guardar, do lavrar e guardar, é servir e guardar. Então, essa primeira visão de separação de trabalho e paraíso, ela é uma visão que não corresponde a uma perspectiva bíblica, né, de paraíso. Então, a primeira coisa que precisa ser mudada para que a gente possa entender o trabalho à luz de uma visão cristã é a nossa própria cosmovisão sobre o trabalho. Então, uma vez que nossa mente ela é moldada e ela é fundamentada pelos valores contidos nas Escrituras, a nossa perspectiva de trabalho precisa estar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, que as Escrituras nos ensinam sobre trabalho. Então nós temos Deus trabalhando no paraíso e nós temos o homem sendo colocado para trabalhar no paraíso. Então isso muda, isso quebra um pouco esse conceito de paraíso, é você estar na rede, na beira da praia, né, com a sua esposa fazendo, já de não estar aqui, tu está usado, né? Sua esposa fazendo massagem nos seus pés. Essa visão barroca de paraíso, ela não corresponde àquilo que a Bíblia ensina. Porque no paraíso o homem é que tinha que proteger e guardar, inclusive a sua própria esposa, naquele ambiente. Né? Entendi. Então, o pecado faz isso, né? Essa é a proposta da serpente, né? Perverter a ordem da criação e a própria relação do homem, mulher e trabalho. É isso que Valdir fez agora. Né? Ah, entendi. Te deu exemplo, né? Da serpente. Né? Entendi. Então, é um pouco disso a perversão da ideia de trabalho e paraíso de Deus. Uma outra visão errada ainda nessa cosmovisão separatista ou dicotomista sobre trabalho e sagrado e religioso é que aquilo que a gente faz de religioso é o que a gente faz na igreja e para a igreja. Se não for para a igreja e na igreja, é secular. Então, puxa vida, esse tempo, eu não tive um tempo de devoção a Deus, porque eu não fui para a igreja. Então, esse tempo eu não tive um tempo de devoção para Deus, porque eu não orei tanto quando eu precisei orar, porque eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu estava fazendo outras coisas. A gente separa as coisas como se nós fôssemos dois. O ser humano tendo sua vida secular para este mundo e sua vida eclesiástica, religiosa para a igreja. Essa dicotomia ela não existe. E ela acontece de duas formas. Essa, quando eu penso que tudo que eu faço fora da igreja é secular, e então só vale o que eu faço na igreja, e aí eu crio uma visão errada daquilo que eu faço fora da igreja. E uma outra visão é que se eu quiser fazer algo secular para a igreja, tem que ser gospel. Aí a gente usa o termo gospel, né? Então eu vou fazer aqui uma loja gospel.
E aí eu vou fazer produtos gospels. E aí começa a criar por causa de uma visão errada sobre aquilo que a gente faz, tudo vira gospel, né? Ou quando pior ainda, quando isso é para alcançar um mercado específico, né? Ali criar algum relacionamento nesse sentido. 3 visões completamente equivocadas sobre trabalho, né, e cristianismo. Por que eu digo isso? Vamos entender o que acontece com o trabalho aqui. Deus põe o homem com uma ordenança clara de cultivar e guardar a terra à sua volta, de cultivar, de servir e guardar a sua família, né? Ele tem um papel claro aqui, e é interessante a expressão que é utilizada para cultivar e guardar, por isso que ela é tão importante no nosso entendimento de cristianismo e trabalho, é que a expressão usada aqui para cultivar e guardar, para servir e guardar, um conjunto, essas palavras em conjunto, elas implicam em um papel que era realizado pelos levitas no templo, pelos sacerdotes no templo. O cultivar e guardar, o servir e guardar, essas palavras aqui do hebraico usadas em conjunto, elas se referiam à atividade religiosa, do serviço, do templo, do tabernáculo. O papel do homem aqui é seguir a ordem da criação, onde o trabalho está embutido, está ali fundamentado como algo essencial para a vida dele, não somente para o seu serviço, mas para a sua adoração a Deus. O homem precisa aprender que ele adora a Deus com o seu trabalho. Tem uma ilustração, e eu não sei até que ponto isso é verdade, ou não conta a história que é verdade, de que um homem convertido chegou a Martinho Lutero e disse: Lutero, eu agora abracei o evangelho, agora eu fui transformado pelo Senhor. O que eu faço agora? O que eu preciso fazer agora? Lutero olha para ele, conta a história, pergunta para ele: e o que você faz? Ele: eu sou sapateiro. Aí Lutero olha para ele e faz: então faça sapatos. Faça sapatos da melhor maneira possível, venda por um preço justo e adore o Senhor com o seu trabalho. Aquilo que a gente faz fora das 4 linhas da igreja, aquilo que a gente faz para o sustento da nossa família, aquilo que a gente faz lá fora, né, no dia a dia, que a gente chama de trabalho, é na verdade parte daquilo que nós somos para Deus, porque é parte da ordenança de Deus que o homem trabalhe. É necessário que o homem trabalhe. Aí você pode abraçar e talvez, não tendo o cuidado necessário de entender o seu trabalho numa perspectiva bíblica, você pode abraçá-lo como um ídolo, e aí já é um grande problema. Porque você começa a pensar no seu trabalho como algo nobre que substitui todo o resto. E aí você começa a criar um sentimento de desejo, de anseio, de perturbação, porque o trabalho começa a virar um ídolo para você. E aí a sua perspectiva de trabalho ela muda, porque ela deixa de ser uma perspectiva de um chamado para algo muito superior aos rudimentos desse mundo e passa a se fixar nos resultados e nas voltas, né, nos favores que o trabalho lhe concede em função de você servi-lo. A gente gosta de receber os favores do trabalho. A gente gosta de ter luxos, de ter confortos, de ter viagens prazerosas, de ter banquetes, de ter experiências maravilhosas. O problema é quando isso vira um ídolo nas nossas vidas e a gente não consegue mais entender o trabalho como algo que a gente faz para a glória de Deus. E passou a ser algo que a gente faz tão somente para a nossa própria glória. E quando não é pelos favores do trabalho, é pelo como eu me sinto no trabalho, pelo poder que eu tenho no trabalho, pelo status que eu posso alcançar, está tudo pervertido em relação ao que ele seria o trabalho. Precisamos entender que o trabalho faz parte da nossa vocação. Você sabe o que é vocação? Nem sabe o que é vocação? O que é vocação? Oi? É um chamado. Perfeito. Olha essa ideia. A gente fala muito sobre vocação do trabalho. Eu não tenho vocação para isso não. Eu não tenho vocação para aquilo, não tenho vocação para isso aqui. Vocação é um chamado. E tem uma coisa sobre chamado que é interessante. Se ninguém chama, não é chamado. Se ninguém te vocacionou, você não é vocacionado. Essa é a visão mais fundamental que nós precisamos ter em relação à nossa vocação. Para que nós fomos chamados? Enquanto seres individuais, em nossa individualidade, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para que nós fomos chamados? Porque se engana se você pensa que a sua vocação é para esse mundo.
Isso desconstrói um monte de coisa na cabeça da gente, né? Isso desconstrói tudo aquilo que o pensamento coach, psicologia humanista desse século comportamental vai trabalhar. Porque o que é que eles vão fazer, né? Eles vão mexer com nossos ídolos. O que é que nos motiva? O que é que nos faz brilhar os olhos? Ah, isso é a sua vocação, isso é o que você faz de melhor. Foi para isso que Deus chamou você? Sabe, é essa a visão que nós precisamos ter em relação ao trabalho, não em relação àquilo que nos motiva, não em relação àquilo que nós fazemos de melhor, mas o quanto isso colabora para aquilo que Deus me chamou para ser nele. Você pode pegar vários homens da Bíblia que trabalharam ao longo de suas jornadas e tiveram êxito ao longo de suas jornadas, por causa de sua vocação. Sabe? Vamos pensar sobre o que nos faz ser bem-sucedidos. O que nos faz ser bem-sucedidos? Será que é explorarmos o potencial da nossa produtividade, buscando aquilo que nos motiva a produzir mais, a entregar mais, a ser melhores no trabalho? É isso que nos faz ser bem-sucedidos? O que o Salmo 1 nos ensina sobre sermos bem-sucedidos? Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como uma palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A ideia de sucesso, de bem-aventurança, a ideia de prosperidade, e lembre-se de uma coisa, no Antigo Testamento em especial, o povo de Deus, ele refletia o caráter de Deus e sua prosperidade. Se nós estudarmos, tem um livro bem interessante, o nome do livro eu vou errar, não sei se é Calvinismo e Capitalismo, algo assim do Weber, tá? Do Max Weber. A ética protestante e o espiritualismo, exatamente esse. Estou tentando me lembrar o nome do livro. Ele vai abordar uma coisa interessante, sabe? Ele vai explorar, principalmente, a ilustração de como o povo americano ele era próspero a partir do momento que ele vivia uma vida, né, religiosa, porque ele não dissolvia os seus bens como os outros, né? Então, a prosperidade era uma evidência de uma ética cristã, né, sólida. Não estou dizendo aqui que podemos dizer que o pobre não é crente, não é essa a ideia. Mas a ideia de prosperidade, ela não estava em si no acúmulo de bens. O que o texto vai tratar aqui é que o bem-aventurado não é aquele que fica na roda dos escarnecedores. Mas eu tenho que participar dessa roda, porque sabe que é ali que estão as pessoas que podem me promover, é ali que estão as pessoas que podem fazer alguma coisa. O salmista não vai tratar dessa forma. Ele vai dizer que aquele que está na roda dos escarnecedores não é o bem-aventurado. O bem-aventurado é o que maneja bem a palavra do Senhor, que vive, medita na palavra do Senhor. É esse que em tudo que faz prospera. Mas aqui é um salmo, talvez seja muito mais filosofia e poesia do que prática. Vamos lá para Gênesis de volta. Gênesis capítulo 39. Esse texto é bem interessante, porque a gente está tão acostumado a ler ele com a ênfase errada que a gente não consegue ler ele com a ênfase certa. A gente vai ler ele várias vezes, a gente não vai pescar a ênfase certa, porque toda vez que a gente vai ouvir mensagem normalmente sobre esse texto, é sobre a tentação de José, sobre como José deve fugir da tentação, sobre como, etc, etc, etc. Mas não é essa a mensagem central da narrativa aqui. E vai ficar claro se a gente observar algumas particularidades importantes. Gênesis capítulo 39, verso 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio.
Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, prosperava em suas mãos, logrou a José mercê ante ele e a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo que tinha. Veja como ele começa aqui. Moisés, coitado, estava sofrendo de um lado para o outro. Sofreu na mão dos irmãos, foi vendido para os ismaelitas entregaram José aqui a Potifar. Potifar levou ele para casa. Potifar percebeu. Ele percebeu o quê? Que Moisés tinha motivações para prosperar e progredir e alcançar posições maiores na sua casa. O que foi que Potifar percebeu na vida dele? Que Deus era com ele. E tudo que ele fazia, ele prosperava. E aí acontece uma situação ruim ali, vai ter uma situação com a esposa de Potifar. A esposa de Potifar vai tentar seduzir José, José foge, Potifar que poderia tê-lo matado, não o mata, manda ele para a prisão, José vai para a prisão. O que é que acontece na prisão? Como é que o texto termina? Versos 23, versos 21 em diante. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha um carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com José, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É interessante que na cultura hebraica, e a gente vê muito isso nos Salmos, o paralelismo é importante para enfatizar certas coisas. Os Salmos, ele explora muito essa questão dos paralelismos, E aqui no texto de Gênesis 39, a gente tem justamente um envelope. Ele termina como começa. Deus era com José e tudo que ele tinha nas mãos prosperava. Termina como? Deus era com José e tudo que ele tinha nas mãos prosperava. O ponto central estava justamente na vocação de José, aquilo para o qual ele foi chamado. E não na profissão de José, aquilo que ele pensa que foi chamado. A vocação ela é crucial para nós entendermos o nosso papel e o trabalho nesse papel. A partir do momento que eu começo a ter uma perspectiva de que eu posso sim ser bem-sucedido naquilo que eu faço, mas não é essa a vocação para a qual eu fui chamado, ser bem-sucedido. O que dizer de Sadraque, Mesaque, Abednego, Misaías, Azarias, o próprio Beltesazar, Daniel? Será que vamos agora para a Babilônia, vamos ser bem-sucedidos na Babilônia, agora lá o centro do mundo, vamos para a capital. E aí rumaram lá no pau de arara para a capital, para arrumar emprego. Será que foi isso que eles fizeram? Eles tinham uma vocação, eles tinham um propósito. Daniel, seus amigos ali, não abriram mão daquilo que eles eram. Não se contaminaram com as iguarias dos reis, não se puseram em rodas estarnecedores para alcançar posição, nem se prostraram diante das estátuas para alcançar posição. Eles eram cristãos, crentes. Cristãos, mas não tinha Cristo, sim, tinha promessa. Eles criam na promessa e foram fiéis àquilo que eles eram, à sua identidade, que não se separava daquilo que eles faziam. Mas Nabucodonosor fez uma estátua agora. E toda vez que tocar aquela orquestra toda, a gente tem que se prostrar à estátua. Quem não se prostrar vai morrer. Aí talvez você pudesse pensar no seu trabalho. Poxa, olha só, o chefe pediu, É uma baixadinha só, dá uma baixadinha ali, não precisa adorar não, só se faz. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostra. Diante da fornalha acesa, Nabucodonosor, se tu quiser me jogar na fornalha, se Deus quiser que a gente morra, a gente vai morrer. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, mas nós não vamos nos prostrar. A nossa vocação tem muito mais relação com a nossa perspectiva de Deus e de eternidade do que com as nossas habilidades. É claro que eu vou fazer bem feito aquilo que eu tenho habilidade para fazer. Eu não tenho nenhuma habilidade musical. Não dava para eu trabalhar com isso. Não dava. Deus sabe disso. Certamente você vai ter mais facilidade e você vai conseguir desempenhar melhor papel naquilo que você tem habilidade. Louvado seja Deus por isso, que Ele te faça prosperar nos seus caminhos, mas que o prosperar não seja a maior motivação da sua vida, que não seja nisso que você entenda que é a sua vocação. A perspectiva cristã do trabalho está na inteireza de que a nossa vida, ela é uma vida onde o trabalho, o conhecimento ou qualquer outra coisa que faça parte dos rudimentos desse mundo são meios e não o propósito final da minha vida.
Ah, mas se eu não for advogado, eu vou tentar vestibular 20 vezes para medicina, porque se eu não, papai queria que eu fosse médico. Você pode tentar, e vai tentar 20 vezes, e vai, talvez passe na 21ª. Ok, mas não é essa a sua vocação. Talvez seja esse o seu desejo, talvez seja essa seja algo que ele te dê prazer. Que bom, e que bom que Deus te abençoe nisso. Mas não chama isso de vocação. Porque vocação implica em alguém tê-lo chamado para isso. Deus pode ter te chamado para isso? Pode, mas aí é diferente. Aí não é simplesmente eu quero, eu desejo, eu vou ser. Deus me chamou para fazer isso em tal lugar. Deus me chamou para ser médico aqui, salvar vidas, dar bom testemunho, ser cristão e estabelecer uma moral ética naquilo que eu de fato sou enquanto cristão e ser diferente nesse meio. Que bom que Deus te use. Mas a sua vocação é muito mais do que a sua profissão. A sua vocação está no chamado que você tem para ser aquilo que você precisa ser diante do Senhor. Deus vai nos usar onde nós estivermos. Um exemplo interessante é o exemplo de Esther. Por que Esther é um exemplo interessante? Porque o povo estava cativo e parece que aquele livro é um livro muito cheio de Esther. Ah, meu Deus, a rainha Esther. Esther entra para uma competição de beleza, porque Assuero resolveu matar ali a sua esposa, porque ela não quis se exibir para uma festa de bêbados. Então ele faz uma competição de beleza com um monte de mulheres que ou seriam esposas ou virariam concubinas. Então ela se dispõe a isso. Ela mascara a sua identidade. Não, eu não vou dizer que eu sou, até pela orientação do seu primo, pelo cuidado, achando, olha, eu vou cuidar de você. Ele tinha uma preocupação real por ela, então, olha, não diga que você é judia, não diga que você é hebreia, se misture com essas pessoas, para que você possa... Oi? Hebreia. Brega não, hebreia. Não sei se era brega as roupas, não sei naquele contexto, mas hebreia. E aí ela entra naquela competição ali para ver quem seria a rainha, quem seriam as concubinas, ou como o rei iria escolher. Então não era uma competição muito sadia. As menininhas mais recatadas não participariam, talvez, desse tipo de competição. Mas Esther foi. E é interessante que uma hora o jogo vira, porque começa a pressão em cima do povo judeu. E aí Mordecai faz, olha, Esther, está na hora de você se revelar quem você é. Está na hora de você interceder pelo povo diante do rei. Aí Esther faz, poxa, aquele rei que pode matar qualquer pessoa, de chegar diante dele sem ser chamado. Aí Mordecai faz. Mordecai não está mais falando com ela, porque agora ela é rainha, ele é um povo lá cativo, então tem um telefone sem fio, tem alguém que fica passando informação para lá e para cá, levando bilhete. E aí Mordecai faz, olha, Esther. E aí Mordecai lembra da promessa, ele vai dizer, Esther, se você não nos salvar, Deus vai levantar alguém que salve. Deus havia prometido isso, Mordecai traz a promessa em evidência. E ele diz, Esther, você não vai se livrar, não pense que você vai se livrar. Porque no momento que ele descobrir que você é hebreia, você vai ser tratada como qualquer hebreu, e consequentemente vai ser perseguido, pode ser morto. E aí ele diz uma coisa interessante, que vale para a nossa perspectiva de trabalho, no lugar onde nós estamos. Lembrem, Sadraque, Mesaque e Abednego, Beltesazar, estavam num lugar distante da igreja, estavam na Babilônia, e ainda assim íntegros, e ainda assim refletindo aquilo que eles eram. E a Esther agora é chamada a refletir aquilo que ela era, ela é chamada à sua identidade. E aí Mordecai vai dizer, olha, quem sabe não foi para isso que você foi colocada onde está. Isso é vocação. Deus nos colocar no lugar certo para nos usar da maneira que lhe agrada. Nós termos no coração a disposição de sermos usados por Deus onde nós estivermos. E aí a gente tem trabalho de uma maneira diferente. Poxa, talvez tenha sido para isso. Tenha sido para refletir aqui a minha identidade. Que Deus me colocou onde me colocou. Talvez Paulo tenha que ser um homem com origem, com título romano, transformado por Deus para levar a palavra a César, ao César, como ele gostaria, como ele queria, sonhou. Talvez Pedro não pudesse fazê-lo. Ele não poderia apelar para César, para ser levado para Roma. Talvez cada um de nós, onde nós estamos,
temos sido colocados ali por Deus para sermos, para refletirmos a identidade daquele que nós somos, por vocação, por chamado de Deus. E sermos instrumentos de Deus onde nós estivermos. Porém, não está no lugar, não está na Babilônia, não está no nosso trabalho. Paulo fazia tendas, devia fazer muito bem, imagino. Porque era muito dedicado em tudo que fazia. Mas não, aquilo era meio para a sua vocação. Aquilo não era o seu propósito de vida. Vou ser o maior empresário fazedor de tendas aqui da Ásia Menor. Vou expandir meus negócios aqui por Listra, Derbe, Icônio, até Éfeso e talvez a Macedônia. Paulo queria ser cristão, pregar o evangelho. Não estou dizendo que você vai abrir mão do seu trabalho para pregar o evangelho, não. Eu estou dizendo que você vai fazer sapatos da melhor maneira que você puder fazer. E você vai ser justo no preço que vai cobrar por ele. E você vai, nisso, glorificar a Deus, porque a sua conduta no trabalho, na faculdade, na escola, não é separada daquilo que você foi vocacionado para ser. Vocação é inteireza. Perspectiva cristã de trabalho é inteireza. Não é algo que pode se juntar ou se separar. Tem e aí vale a pena a gente refletir sobre aquilo que a gente quer ser ou aquilo que a gente está fazendo. Tem um livro do Timothy Keller, que é Fé e Trabalho. Está na promoção na Amazon, tá? Ele custa mais ou menos R$58, está por 31, aproveitem, vi hoje. Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Ele traz uma ilustração, um exemplo bem interessante. Ele fala de um homem cristão, diácono da igreja, firme, fiel às Escrituras. Um advogado muito bem sucedido e o trabalho dele era encontrar brechas em contratos para as empresas. Então, as empresas firmavam acordos e aí o escritório dele era contratado e o papel dele era encontrar brechas daqueles contratos para que as empresas pudessem desfazê-los. E aí ele foi, certa vez, questionado sobre... Espera aí, a palavra do crente não tem que ser sim, sim, não, não. Como é que, então, o meu sim ou o meu não, eu preciso depois ficar encontrando brecha para desfazer o meu sim? Eu não tenho palavra, e é isso que que você vai trabalhar para fazer, para quebrar a palavra, para ajudar as pessoas a quebrarem com a sua palavra. E aí ele começa a questionar o seu papel diante daquela sociedade, o quanto que aquele trabalho refletia ou não o caráter cristão que ele deveria refletir na sociedade. Que o papel dele naquele momento era quebrar palavras, quebrar acordos, encontrar meios legais, lícitos. Você pode dizer, poxa, mas era lícito, claro, é legal. Brechas no contratos para fazer pessoas quebrarem com as suas promessas, com as suas palavras. E talvez isso ajude a gente a pensar sobre aquilo que a gente faz. Dentro de uma perspectiva cristocêntrica, de uma cosmovisão cristã, nós somos chamados para refletir o caráter de Cristo naquilo que nós fazemos. E se não estamos fazendo isso da maneira que reflita o caráter de Cristo, princípios fundamentais sobre os quais tudo que nós fazemos, não só trabalho, mas estudo, relacionamento, lazer, precisam estar fundamentados, porque essa é a nossa vocação. Então nós temos que refletir sobre essas coisas. Tem uma última ilustração, acho que é o Weber Campos Júnior que faz, falando sobre cristianismo e trabalho. E ele vai explorar justamente na ilustração essa dicotomia que muitas vezes a gente faz sobre secularização do trabalho, né, e vida cristã, vida eclesiástica, vida religiosa. E ele diz que isso não pode ser como peça de Lego, que a gente encaixa. Encaixa, tá bonitinho, tá junto. Parece que é a mesma coisa, mas na hora da pressão solta. Na hora da pressão me sujeito a fazer algumas coisas que desagradam a Deus, para alcançar algo que me agrada. Na hora da pressão, eu separo para poder transformar isso aqui talvez num ídolo. E aí talvez explorar a potencialidade da minha motivação em relação àquele ídolo. Não, o trabalho e o cristianismo precisam ser uma coisa só. Porque não se pode separar o cristão de nada do que ele faça. Quando Deus nos compra, e o caráter da redenção é justamente essa compra, nós éramos escravos e fomos comprados por Deus. Fomos comprados para ser livres, viver de qualquer jeito, fazer o que nós quisermos. Não. Fomos comprados do senhorio do pecado, que levava à morte,
para o senhorio de Cristo. Deixamos de nos sujeitar ao pecado, passamos a nos sujeitar a Cristo. Quando nós somos comprados por essa redenção, é para vivermos em inteireza de vida. Todos os aspectos da nossa vida foram comprados. Por isso nós não devemos prender o nosso coração aos rudimentos desse mundo, ou fazer dos rudimentos desse mundo a nossa vocação. A nossa vocação é aquilo que Deus nos chamou para ser enquanto instrumentos seus neste mundo, enquanto estivermos aqui. E mais do que isso, para a glória eterna dos céus. Era essa a breve reflexão que eu queria que nós pudéssemos ter para estimular a nossa conversa. É claro que é um tema que a gente poderia expor, escrituras, entrar e explorar a vida de cada um desses homens de Deus que trabalharam muito, que alcançaram posições importantes por aquilo que Deus os havia vocacionado a fazer. Mas, fazendo uma ponte para os nossos dias, para nossas vidas, como nós temos entendido trabalho e como nós temos entendido vocação. Para que Deus nos chamou? E eu queria deixar aberto para que nós pudéssemos conversar sobre isso. Tá. Nenhuma dúvida? Eu tenho, lógico. Vê só, eu vou tentar ser clara, porque é uma coisa que eu não tenho opinião formada. Eu quero, formar uma opinião ainda sobre isso que eu não tenho. Eu acho muito massa isso que tu falou, entendi e tal, não sei o quê. Só que aí eu queria pensar numa coisa. Eu acho esse negócio que tu falou da perspectiva do trabalho. A gente, ao longo das eras e dos anos, tem mudado a perspectiva sobre o trabalho, né? Antigamente, trabalho era trabalho. Você tinha que trabalhar e ganhar dinheiro, trazer dinheiro para casa, e era isso. Hoje... Deixa eu fazer um parênteses. Nem todo trabalho ele é remunerado. Tá? Por exemplo, algumas mães não trabalham aqui, ou algumas mulheres não trabalham no nosso contexto. Sim, e é trabalho... Não são remuneradas, não, mas trabalham falando, e muito. Não, muito. Eu estou falando de questão de profissionalmente, né? Uhum. A gente tinha essa perspectiva e aí depois a gente surgiu, né, essa nova perspectiva de que a gente tem que trabalhar por amor, como tu falou, né, que tem que trabalhar uma coisa que a gente é bom e que a gente gosta de fazer, que o trabalho deve ser uma coisa mais leve, não tem que ser aquela coisa mais escrava, né, de tipo, eu odeio meu trabalho, mas eu preciso continuar nele porque ele dá dinheiro. E a gente está vivendo nesse momento assim, até as empresas estão influenciando, né, incentivando isso, de que o propósito do funcionário precisa ser alinhado com o propósito da empresa. É isso que se fala, né, e que se incentiva. E aí eu queria alinhar isso com a perspectiva que tu estava falando de Gênesis 2, que, para mim, eu vejo muito na visão de responsabilidade, mas que também tem a visão de Gênesis 3, que, quando fala de trabalho, fala como consequência. Então, eu queria... Como é que a gente alinha esse propósito, essa responsabilidade e essa consequência? Tá. Vamos voltar para a Bíblia, então. Primeiro vamos reconstruir algo que está desconstruído aqui. Tá? O trabalho ele não é consequência hora nenhuma. E isso é bom a gente entender. Gênesis 2 concorda com Gênesis 3. Perfeitamente. Na verdade, é o contrário. Gênesis 3 concorda com Gênesis 2. O que mudou foi o ambiente. Então, vamos entender uma coisa. Se o homem foi criado para servir e guardar, ele iria ali cuidar da terra, cuidar da propriedade, né, da sua família. Em Gênesis 3, ele vai continuar tendo a mesma ordenança. O padrão de Deus, a ordenança de Deus para a criação, ela não baixa porque ou ela é corrompida por causa do pecado, ou ela baixa de nível por causa do pecado. Não, é a mesma. Deus vai exigir as mesmas coisas. Deus vai exigir que o homem continue servindo, que o homem continue guardando, continue tendo a sua posição, porém com dores. O que mudou foram as dores. E aí a expressão usada lá em Gênesis 3, para do suor, com fadigas terás, a expressão fadigas ali tem a mesma raiz das dores que a mulher vai sentir dos partos, ou seja, a ordenança é a mesma. Porém, tudo que Deus ordenou, que seria uma bênção, o cultivar e guardar, a mulher ter filhos, agora é com sofrimento. O trabalho vai continuar sendo trabalho, porém com sofrimento. O parto, o ter filhos, vai continuar sendo uma bênção, porém com sofrimento, por causa do pecado. Então, assim, não mudou, não virou uma consequência, o trabalho virou uma consequência, agora vai ter que trabalhar. Não, vai ser com sofrimento, trabalhar você já ia trabalhar. Deus já havia, inclusive, trabalhado. Né? Cristo, quando ele cura no sábado, ele vai dizer, meu pai trabalha até agora. Né? Deus continua trabalhando. Trabalho não é consequência do pecado. Hora nenhuma. Essa visão da expressão, né, tripalium, como um instrumento medieval de tortura, e por isso a gente tem o nome trabalho.
É uma visão barroca, influenciada talvez ali por toda a cultura grega, que a gente abraça e vive nisso até hoje. Mas deixa eu só terminar, só a perspectiva da resposta de Cecília. Mas a visão do trabalho não é essa. E quando a gente faz, poxa, nós precisamos buscar empresas que tenham os mesmos propósitos, e etc. É isso que muito se fala. Em parte é verdade. O problema é que isso é em parte verdade. Porque lembremos que, claro, se a gente trabalha motivado, se a gente trabalha por algo que a gente acredita, né, isso melhora a nossa produtividade, isso faz com que a gente vai trabalhar mais contente, mas não tem que estar nisso o nosso contentamento. Entende? Isso nos motiva, mas não deveria ser essa a nossa motivação. Aquele que faz o que quer que faça, faça como ao Senhor. Até o escravo sirva como ao Senhor. É essa a perspectiva bíblica, o tempo todo. Entende? Talvez a gente pudesse dizer que isso resolve todos os problemas. Não resolve, porque isso mascara uma visão dicotomista de trabalho. Eu deixo de ter uma perspectiva bíblica de trabalho, que a minha motivação não está simplesmente no meu propósito. A minha motivação está em fazer tudo o que eu tiver de fazer como ao Senhor. E aí muda a chave, porque não é mais de acordo com o propósito da empresa, a visão social, a entrega que ela traz para esse mundo. Não. É como eu vejo Deus em tudo que eu faço, ou em qualquer coisa que eu faça. Posso voltar para cá, se tiver algum ponto sobre isso. É só um parênteses sobre o que quando tu explicou sobre antes da queda, depois da queda. Porque muitas vezes, acho que não é muito bem explicado, talvez, mas a visão que a gente tem é que no Éden era só tipo umas arvorezinhas, ia lá, pegava e comia, sabe? Não ia ter que cuidar da terra. Assim, essa é a visão que a gente tem, que ia ser realmente um paraíso, só pega lá, come e vive fazendo nada, sei lá. Tem um ponto importante. Essa é a visão, muitas vezes, de quem não leu Gênesis 2 direito. E aí, Gênesis 2, olha, a gente resolve metade dos problemas da Bíblia entendendo Gênesis 1, 2 e 3. Metade dos problemas da Bíblia. A outra metade é entendendo o Pentateuco. Acabou, depois não tem mais problema. É só ler a Bíblia que vai fluir bem. Em Gênesis 2, a gente vai ter uma coisa importante ali. Vamos voltar lá para Gênesis 2, nosso texto inicial. Esta é a Gênesis dos céus, verso 4, e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia o homem para lavrar o solo. Opa, no Éden, no paraíso, lavrar o solo. Entende? Ele ia ter que trabalhar lá para poder cultivar as coisas, né? Só não ia ser sofrido, mas ia ter que trabalhar. A árvore ia dizer, Adão está ali sentadinho debaixo daquele arbusto, eu vou estender meus galhos agora para ele não ter nem que levantar. Não ia ter isso. Ou então um passarinho vai pegar aqui a frutinha e vai levar lá na boca, a uvinha na boca de Adão. Ele ia ter que trabalhar. Outra coisa também que, a gente dependia, agora a gente depende do trabalho para, sobreviver, né, no caso, né? Porque antes você, No Éden também. No Éden também? Você ia ter que... Mas você ia comer. Realmente. Também, só que aí você está dizendo, o que mudou por causa do pecado foi a corrupção do nosso coração. E aí toda a ordem da criação, ela é quebrada, ela é dificultada por causa da corrupção de toda a criação, a hostilidade da terra. Agora a terra vai produzir também espinhos e abrolhos que não produzia antes, que era mais fácil cultivar, agora é mais difícil cultivar, mas ainda assim ele teria que trabalhar. Era feito o hacker do The Sims, pô. Hã? É feito o hackzinho que você botava no The Sims, que você trabalhava e não descia. É? The Sims, pô. No Éden, existia a ideia de ficar cansado pelo trabalho, cansado como hoje existia isso? Olha, é curioso isso, assim, boa pergunta. Eu não vou ter uma resposta concreta e objetiva para isso. Deus descansou. Deus estabelece no Éden uma coisa interessante, a relação do homem com o trabalho. Ele estabelece ali um princípio de relação do homem com o trabalho. Deus trabalhou 6 dias, no 7º Deus descansou. Isso vai servir na Bíblia inteira. Isso é o fundamento até para o estabelecimento do dia de descanso, o dia do Senhor. Né? Então, entendendo ali que ali havia um princípio regulador de trabalho, de que o homem trabalharia e descansaria. E eu não estou falando que Deus caiu, né? Deus pecou, e por causa disso ele precisou descansar.
né, eu entendo que ele deveria descansar também, né, por isso ele não iria se cansar, né, ele não iria sofrer, né, mas eu imagino que ele ia se cansar. Ele correr, ele ia descansar, ele ia fazer as coisas, ele ia descansar. Né? Ô, Luizinho, querendo abrir mais o que Gabriel falou. O que Adão falou? Gabriel. Ah, tá. Como é que é? No caso, no trabalho, que ele quis dizer, tipo, lá no Éden, era meio que eles trabalhavam de uma forma mecânica, eles só pegavam a fruta e comiam. Aqui a gente depende realmente do trabalho, porque se não levar dinheiro para casa, não vai ter casa e, consequentemente, sabe? Mas lá eles só dependiam de se levantar, claro, arar e tudo mais, Gente, trabalhar a gente pensa em árvores, as árvores do Éden são as árvores pós-Éden. Tá? Então, assim, as árvores elas têm ciclos. Tem ciclo que não tem fruto. Não é verdade? Não tendo fruto, você vai ter que fazer alguma coisa para arrumar fruta. Você vai ter que trabalhar. Não vai estar lá tudo, vou aqui na minha despensa, abre as árvores, tá lá todas as hortaliças e etc. Eu vou lá e fazer, né? O trabalho fazia parte do processo da criação. Imagina, manga todo dia, né? Então, assim, só para fechar esse assunto. O fim não, é esse assunto da minha pergunta. Essa pergunta. Não, fechar só essa pergunta que tem próxima. Ligue não, vá, continue. Mas, então, o problema maior é a perspectiva e o entendimento que a gente tem, não só de paraíso, mas também de trabalho. Sim. No fim é isso. Sim. A visão de paraíso está relacionada à visão de trabalho. Porque trabalho é uma bênção. Sabe, trabalho traz coisas maravilhosas para a vida da gente. Trabalho ensina um monte de coisa para a gente, no nosso lar e tudo. Porém, que a nossa perspectiva de cristã, de trabalho, ela precisa ser levada, tudo que a gente é na igreja, precisa ser no trabalho. Sabe, respeito às autoridades, orar pelos líderes. A gente tem que orar na igreja, pelos líderes da igreja, que a gente gosta, né, mais ou menos, às vezes. No trabalho a gente não quer, não, chefe difícil, vou orar por isso, nada. Vou orar para uma oração impregatória, para Deus mandar um raio na cabeça dele. A gente tem que orar pelos nossos líderes. Ore pelos seus chefes, viu? A gente tem que orar pelos nossos líderes, né? A gente tem que ser cristão, ser íntegro. E aí a nossa perspectiva de trabalho, ela precisa ser uma perspectiva de serviço, né? No sentido de que, puxa vida, como é que eu glorifico a Deus com isso, sabe? Quando eu faço isso de maneira ética, quando eu faço isso de maneira moral, quando eu sou modelo de trabalho. Puxa, Daniel e seus amigos, eles para mim são um grande exemplo de como ser no trabalho. Não abriam mão do que eles eram, né? Eram de confiança, prosperaram daquilo que faziam, porque Deus era com eles. Sabe, andar com Deus. Né? A gente acha que para o trabalho, andar com Deus nem sempre vai nos fazer ser bem sucedido. Não, nem sempre não vai mesmo, não. Né? Principalmente quando o trabalho tem um propósito muito diferente, né, daquilo que deveria ser. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o trabalho. Não é que todo trabalho serve. Tem trabalho que não serve, tem trabalho que desagrada a Deus. Como esse exemplo que eu citei do livro do Timothy Keller. Né? Ele choca com princípios, com valores cristãos. Esse não serve. Né? Mas nós precisamos ter uma perspectiva de servirmos no trabalho como ao Senhor, porque o trabalho faz parte da nossa vida e da nossa vocação em Cristo. Ui. Ô, Luizinho. Quem fala? Olha, tem como te explicar mais um pouquinho sobre essa questão do chamado e, tipo, do trabalho? Porque, assim, todos os exemplos que tu deu foi, tipo, o chamado, por exemplo, de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Estevão, tipo, tem um fim, tipo, que era adorar a Deus, tipo, ser cristão até o fim, crente até o fim. Então, tipo, a gente muitas vezes usa o chamado, tipo, não, eu tenho um chamado para ser essa profissão aqui. Mas, tipo, se o chamado da gente é para ser crente até o fim, tipo... Exatamente, onde a gente tiver... Então, tipo, onde a gente tiver ali, a gente vai ter o chamado. Amém. Mas ainda assim, Deus pode chamar você para ser... Olha, quando a gente fala de vocação, não é... a minha vocação só serve se ela for... Isso também faz parte da dicotomia, tá? A minha vocação só serve se eu fizer isso para a igreja. Por exemplo, para eu usar... Eu sou médico. E aí, para a medicina ser a minha vocação,
eu preciso ter ali um tempo onde eu vou ser médico na África, sei lá, no Congo, né? Atendendo lá os meninos. Aí sim é votação. Eu ser médico no hospital onde eu trabalho não é votação. Não, não é isso. Não existe essa dicotomia. Né? Deus pode me votacionar para ser um excelente dentista e glorificar Ele com isso. E ser um cara de confiança, né, com princípios e valores bem contundentes, com esse dinheiro, sustentar bem a minha família, servir na igreja. E Deus me chamou para aquilo. Não está necessariamente ligado a ministério. Vocação não é só ministério. Vocação é tudo para o qual Deus me chamou e me colocou na vida. Sim, mas então, tipo, toda e qualquer profissão que eu fizer, honrando o nome de Deus, querendo ou não, tipo, pelo que eu estou entendendo, não sei se com certeza deve estar, tipo, não sei. Mas, tipo, toda e qualquer profissão que eu fizer, se eu estiver fazendo para honra e glória de Deus, vai ser um chamado que Deus vai estar me dando. Não sei. Você pode estar numa profissão que não foi, de repente não foi ali que Deus teria, ele vai te tirar e vai colocar na que ele queria. É porque entender profissão, sabe, não é tão claro assim. Pessoalmente, e aí vai muito da cada um, pessoalmente, eu faria qualquer coisa. Deus me vocacionou para ser aquilo que eu estou fazendo hoje. Eu já mudei de atividade, de ramo de atividade, acho que umas 4 vezes na vida, pelo menos. E sempre procurei trabalhar da mesma maneira, com o mesmo empenho em tudo, assim. Eu me formei... a gente pensa... Porque a gente tem uma mania de... Tu és o quê? A gente fala que a gente é aquilo que a gente faz, né? Como profissão. Né? Eu sou advogado. Não, você não é advogado, pelo amor de Deus. Você exerce advocacia. Profissionalmente, você é um advogado. Mas você não é um advogado. Né? Você é dentista. Não, você não é... Tu és o quê? Eu sou... É o quê? Analista. Entende? Aquilo não é o que a gente é esse o ponto da vocação. Aquilo é parte do que a gente é. Ocupa parte do tempo daquilo que a gente é. Mas o que a gente é também ali. Então, assim, você pode ser qualquer coisa e glorificar a Deus de qualquer coisa? Pode. E você pode ser uma coisa só, para Deus te vocacionou para aquilo? Pode também. Não sei quem é o pastor agora, mas a gente teve uma... tá, desculpa. É isso, estava vendo a palestra. Ele fez uma palestra de um pastor, agora não lembro mais o nome dele. Enfim, foi num negócio lá. Devagar, Ceci. Aí o que acontece? Ele estava falando sobre o trabalho dele, sobre os talentos, dons e vocações, né? E ele estava falando que ele tinha um monte de certificado na parede dele e que nenhum dos certificados dele servia para nada se ele não usasse isso para glorificar a Deus de alguma forma. Eu acho que isso entra um pouquinho no que a Adriane estava falando, pela questão de que, tipo... Isso é dicotomia. Então, entende? Por que ele não serve para nada? Gente, é essa a ideia dicotomista que não faz sentido. Sabe? Não dá. Não é que não serve muito, serviu para ele ser uma bênção onde ele estudou, para alcançar aquele certificado, serviu para ele ser o melhor profissional que ele pudesse ser, honrando a Deus onde ele... Sabe, o nosso trabalho, ele não só é bênção quando a gente usa ele para um avanço missionário, não. Ele é uma bênção todo dia, segunda-feira. A gente adora a Deus, cultua a Deus, nosso culto racional a Deus é todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí domingo é congregacional, num dia que o Senhor separou. Mas nós precisamos entender tudo que a gente faz, como uma vida que a gente tem, vocacionada por Deus, chamada por Deus para sermos aquilo que nós fomos chamados para ser. Sabe, para ser bênção, eu preciso o seguinte, eu estou no meu trabalho, e aí... Tá com eco? É a voz de Deus agora. É o som de muitas águas. Estou com o microfone ligado. Oi? Foi pegar brincando ali, né? Fui falando mais perto. Eu acho que fui eu que estava com o microfone ligado. E não estava falando. É que eu quero falar também. Por favor. Eu tenho uma experiência em relação a isso de trabalho. Quando eu estava fazer um parênteses, só para não parecer, só para não ser mal entendido. Não é que está errado usar isso para a glória de Deus, no sentido de usar isso evangelisticamente, não. Entende? Mas aqui o não usar evangelisticamente também pode ser para a glória de Deus. É esse o ponto. Desculpa, agora pode ir. Quando eu estava no ensino médio, desde a 8ª série, assim, 7ª, 8ª série, e no ensino médio, eu tinha a convicção de que eu faria jornalismo na faculdade. E aí, no meu ensino médio, eu estudei, todo o meu direcionamento foi para a área de humanas e tudo mais. Mas depois que eu fiz o Enem, eu entendi que não era.
que o Senhor estava me chamando para uma outra coisa e, na época, eu não entendia direito como, mas eu entrei na faculdade de enfermagem. E, assim, eu entrei sem nem conhecer o curso direito, nem onde eu poderia atuar, nem nada, mas eu sabia que era aquilo que o Senhor queria que eu fizesse. E aí, no meio da faculdade, como eu ainda não tinha ainda me apropriado de fato de que aquilo era um curso que eu iria trabalhar e tudo mais, estudava e tal, mas não era, eu não tinha essa propriedade disso. Eu fiquei muito em conflito, sem entender por que eu estava fazendo um curso de que eu não sabia se eu gostava ou não e como é que eu ia viver para o resto da minha vida trabalhando com aquilo e não sei o quê. E dentro do curso, eu comecei a fazer maquiagem também. E eu fiquei nisso, né? Tipo, será que eu vou ser maquiadora ou eu vou ficar na faculdade de enfermagem e tudo mais? Mas eu entendi que, enquanto eu estava maquiando algumas pessoas, e eu comecei a maquiar por causa de uma pessoa aqui da igreja, algumas pessoas conhecem essa história, mas porque eu vi que eu podia cuidar da vida daquela pessoa através da maquiagem que eu estava fazendo para ela, eu entendi que, naquele momento, o Senhor queria que eu fizesse aquilo. Mas que não necessariamente eu teria que me desvincular da enfermagem e nunca mais ser enfermeira. E hoje, depois de ter experienciado melhor minha faculdade, eu consegui entender de fato o que o Senhor quer de mim. Então, assim, como tu falou, né? Você não é uma coisa, você pode estar sendo. Eu fui maquiadora, posso ser de novo, né? Vou maquiar outras pessoas também. E vou ser enfermeira, e vou estar enfermeira. Mas você não é uma única coisa e você não é aquela coisa que... na enfermagem eu não posso glorificar a Deus. No meu trabalho, no meu cuidado com aquela pessoa, eu posso glorificar a Deus e também anunciar o evangelho ali. Tipo, eu acho que é um pouco do que a Adriele estava falando, né? De que em qualquer lugar você consegue fazer e você tem que escolher uma coisa e aquela coisa você vai glorificar a Deus na vida, para o resto da sua vida. Não, você pode glorificar Ele em várias outras coisas. Não é porque você fez uma faculdade que você vai ser aquilo para o resto da sua vida. Assim, tem uma coisa importante sobre isso, né? E é interessante quando a visão de propósito, né, que se fala profissionalmente, ela acaba sendo construída ou desconstruída à luz das Escrituras em alguns aspectos, pelo seguinte sentido. Se eu não for isso, que é o meu propósito, que eu tenho prazer, que eu tenho habilidade, eu não vou ser feliz. Opa, virou um ídolo. O propósito virou um ídolo. Porque a minha felicidade está naquilo, e não no que eu estou fazendo, e não na glória de Deus, e não no contentamento de estar seguro, salvo, e vivendo, e sendo sustentado pelo Senhor onde eu estou. Entende? Aí o propósito vira um ídolo. Eu não posso ser feliz se eu não for aquilo. Se eu não for advogado, então me formei de direito. Se eu não for advogado, acabou minha vida. Né? Pelo amor de Deus. Assim, eu não sirvo de amostragem, né, pela quantidade, mas nem também por muitos outros motivos, mas eu queria fazer medicina. Porque eu não queria estudar na sala de humanas, porque nem queria nada para a vida de humanas. E aí eu queria fazer medicina. Mas aí eu estou em dúvida, então, da dúvida, eu vou estudar para a turma de exatas. Então, vou estudar engenharia, vou estudar física, matemática, que é o que eu gosto. Então, fui estudar física e matemática. Adorava física e matemática. Minhas matérias preferidas do colégio, física e matemática. Né? Segundo ano, ensino médio inteiro, né? Segundo ano, terceiro ano especial, eu não tirei nenhuma nota abaixo de 10 em física, por exemplo. Eu adorava física, sempre adorei a física. Queria fazer medicina. Terminei fazendo publicidade. Tem nada a ver com física e matemática, tem nada a ver com medicina, e nunca atuei com publicidade. Não serve de amostragem, mas nunca valeu de nada esse negócio de propósito, assim, para mim, na minha vida. Né? Eu queria medicina, gostava de estudar exatas, fiz publicidade, não trabalho em publicidade. Vai entender, né? De Deus, enfim. Tio Luizinho, tem uma pergunta. É o seguinte, a gente falou sobre vocação, a gente falou sobre chamado, falamos sobre um monte de coisa, mas eu queria fazer uma pergunta mais voltada para a consequência do trabalho, né? Que é o dinheiro. E a gente fala com muito medo do dinheiro. Salário. A gente fala com muito medo do dinheiro, né? Porque dinheiro, ele corrompe corações em seu mau uso. Então, eu lembro quando a gente estudou Tessalonicenses, que a gente falou que Paulo ele instruiu a igreja tessalônica a trabalhar, para que eles pudessem ajudar outros irmãos. Então, minha pergunta é errado a gente pensar no trabalho para ganhar muito dinheiro?
Sim, não. Um ponto importante sobre isso, tá? Tem gente que faz, não, eu quero fazer concurso público, porque eu vou ter segurança financeira. E aí eu preciso estudar muito agora. Mas quando eu passar num concurso, eu vou ganhar bem e vou dar um dízimo maior. E aí, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou estudar bem muito. E aí eu não vou mais para a igreja de domingo. Porque eu estou estudando, né? Vai ter concurso, vou ter que estar viajando, fazendo concurso, para lá, para cá. E aí, porque eu preciso ter essa segurança financeira. E aí você pensa, poxa, tem duas coisas erradas aqui. E 3 é a visão, o propósito. Primeiro, a justificativa gospel é vou dar um dízimo maior para a igreja. A prática eu quero segurança financeira porque Deus não é a minha segurança. O governo é. E aí eu abro mão de estar no convívio da igreja, de cumprir os mandamentos do Senhor, né, de estar na casa do Senhor, de adorar ao Senhor para ter aquilo que eu desejo. A perspectiva do ganhar ou não ganhar bem é o propósito. E aí, vamos lá. Eu lembro que eu conversei com Cecília esses dias. Babel. Babel é uma boa ilustração sobre isso. Vamos deixar um legado, né? Bonito, vamos deixar um legado. A gente tem que deixar um legado nessa vida. Afinal de contas, não podemos passar despercebidos. Então, vamos deixar um legado. Vamos nos juntar e construir Babel e se tornar célebres o nosso nome. Todo mundo, as próximas gerações, vão lembrar do nosso nome, do feito extraordinário que nós fizemos. Essa é a visão cultural dos nossos dias. Deixar um legado. Deus dispersa Babel. O que acontece com Babel? Deus dispersa Babel. Não é isso. E aí Deus faz uma coisa. Deus chama Abraão. Abraão, as gerações futuras vão louvar o teu nome. Peraí, mas não era isso em Babel? Por que estava errado em Babel? Porque em Abraão havia vocação. Deus chamou para aquilo. Em Babel, não. O homem para a glória do homem. Abraão, não. Deus chamou para a glória de Deus. O fim material era o mesmo. Em seu nome serão benditas todas as famílias da terra. Você vai deixar um legado. Porém, Deus vocacionou para isso. Entendeu a diferença? E aí você pode ser bem-sucedido ou não. Né? Você pode... Um grande financiador do evangelho foi Aquila e Priscila, por exemplo. Né? Discipularam ali Apolo, né? Foram grandes ajudadores de Paulo naquele contexto. Usou seus recursos para isso. A própria Lídia lá em Filipos. Né? A gente vai ter vários exemplos na Bíblia de pessoas que usaram bem seus recursos, né? Para isso. Mas... Voltou. A minha pergunta é porque é o seguinte. A gente fala muito sobre Eclesiastes, sobre correr atrás do vento. A gente fala sobre Colossenses, que a gente deve estar focado na eternidade, na glória. E eu fico sempre pensando nisso, na questão de que a gente vê no momento do vestibular, por exemplo, dos adolescentes ou jovens, ou concursos públicos, some um monte de gente. Né? Não posso ir para a programação porque eu tenho que estudar por causa do vestibular. Eu não vou para a igreja porque eu tenho que estudar por causa do vestibular. E o foco é sempre o sucesso terreno. Aí passa no vestibular, a universidade faz isso. Venha. Suga. E aí eu me lembro de uma pessoa que me procurou e procurou Bill, na época que a gente era professor dos adolescentes, e ela disse, eu queria ser professora, não vou dizer o gênero dessa pessoa, né? Até porque hoje em dia está até difícil definir, né? Tá? Para você. Aí a pessoa chegou e disse o seguinte, eu queria ser professora tal, aí começou a dar aula na UPA. E aí passou no vestibular, foi cursar o vestibular e sumiu da igreja porque começou a atuar na área. E eu me lembro que eu e Bill, a gente chamou uma pessoa e disse, olha, tu pediu tanto para que Deus te desse, Deus te deu, e tu ao invés de glorificar a Deus aqui na igreja, continuar honrando o nome dele, trabalhando aqui, tu sumiu por quê? Porque agora o trabalho se tornou o teu Deus. Né? Então minha pergunta no início foi justamente pensando nesse sentido, que às vezes a gente foca tanto no trabalho. Cara, é normal, vai ter momentos que a gente vai estar um pouco mais engajado no trabalho, tem momentos que, agora que aquilo não seja uma prática, né? E aí eu percebo que muitas pessoas na igreja, inclusive eu já passei por isso algumas vezes, a gente some para todo mundo, some para a igreja, some para a família, porque eu só quero ganhar dinheiro. Não, mas quando eu juntar X reais, aí eu volto. Eu já estou doente, né, tomando omeprazol para dormir, tomando, né, alguma coisa para acordar. A vida foi embora. Peraí, eu tenho uma pergunta. Vai envolver um pouquinho isso que o PH falou e um pouco que a Adrielen também falou. Tipo assim, eu entendo que tu falou sobre... e Ellen também comentou sobre essa questão, tipo, você
não é aquilo que você se formou. Tipo, não obrigatoriamente você tem que se prender ao seu curso. Só que, ao mesmo tempo, eu penso também na parte de foco, sabe? De, tipo, você também não se deixar levar por, tipo, também abranger-se a tudo. Aí a minha pergunta é, tipo, como equilibrar essa questão de foco financeiro, de, tipo, assim, normalmente, né, você entra no curso pensando em atuar nele, normalmente, digamos. Então, tipo, como é que eu consigo esse equilíbrio entre, tipo, ver a minha vocação, digamos, tipo, eu tenho a vocação tal, que ser cristão e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, eu também tenho que focar num objetivo de um curso, alguma coisa do gênero, e também a questão financeira, sabe? Para mim é uma coisa que não consigo desprender as três, sabe? Como tu disse, né? Tipo, para mim não é diferente. Então, tipo, como seria o ideal? Assim, óbvio que não tem uma regra, né? Mas, assim, como seria esse equilíbrio entre essa coisa de, tipo, tô no curso, foco nele, mas também preciso pensar na questão financeira, mas, ao mesmo tempo, eu tenho minha cosmovisão diferente do que o mundo propõe, sabe? Talvez o fundamento mais subjetivo, mas mais preciso para isso, está lá no Salmo 1. É meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque nós precisamos entender se de fato é uma vocação. Porque se a nossa relação com o nosso trabalho é uma relação de vocação, Deus me chamou para aquilo e eu glorifico a Deus com isso, a gente vai mantendo isso numa perspectiva sadia. E aí eu vou ter o recurso financeiro para sustentar minha família, e aí eu vou ter uma relação sadia com o trabalho, eu vou ter contentamento, eu vou ter alegria, eu vou ter senso de propósito, de direção, de uma maneira sadia. Mas se o meu coração deseja, o meu coração quer, eu não consulto o Senhor, eu vou orar quando der errado. Aí a relação está quebrada, aí a relação está distorcida. É muito sensível isso, mas não pode ser entendido a parte do Senhor. É uma coisa que diz muito mais respeito à paz do coração. Não, tipo, era muito dessa perspectiva, tipo assim, do equilíbrio, sabe? No geral, de, tipo, você manter uma visão linear e não, tipo, objetivar só aquilo, sabe? Tipo, eu acho que os três têm que andar juntos. Assim. Sem dúvida. E aí tem uma perspectiva importante para todos os casais formados ou que se formarão, ou famílias que se formarão. A melhor coisa que a gente pode dar para o nosso cônjuge, para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos. Eu quero dar o melhor para os meus filhos. O melhor que a gente pode dar é de graça. É vida cristã. Esse é o melhor. O resto é acessório. Sabe? Não adianta. Eu não tenho uma preocupação financeira com o meu filho, porque ele é bem-sucedido, mas está vivendo distante do Senhor. Sabe? Não dei o melhor para ele. Eu dei talvez um exemplo errado. Alguém que trabalhava e não vivia a vida de igreja com ele, não estava com ele ali, não abria a Bíblia dentro de casa. Sabe? Não dei o melhor para ele. Eu dei dinheiro, que se acaba. Que a traça corrói, o ladrão rouba. Não deu o melhor. Eu acho que, assim, de forma prática sobre isso que Esté falou, para a gente saber como equilibrar, como fazer esse balanço ideal. Eu acho que se o nosso coração estiver firmado no Senhor, se a gente tiver uma boa comunhão e a gente ter isso muito enraizado no nosso coração, de sempre procurar fazer tudo para a glória dele e buscar sempre a sabedoria dele, ele vai dar esse discernimento do que em determinado momento, se você tiver acabando dando mais atenção para o seu trabalho, para o seu estudo, sei lá, acho que você vai ter esse discernimento. Tem um ponto importante sobre isso, e um cuidado, um alerta. É que se você não tem vida com Deus, se você não medita na palavra do Senhor dia e de noite, não ouça o seu coração. Ele está cauterizado. Você tem errado tanto que ele já está cauterizado, ele está insensível, ele vai lhe enganar. Ele vai lhe induzir. Não ouça. Vai ouvir conselhos de pessoas tementes a Deus. Nos muitos conselhos da sabedoria. Mas se você medita na palavra do Senhor dia e noite, que a paz de Deus seja o árbitro no seu coração. É bom ligar o microfone. Oi? Só um adendozinho. É porque eu acho que tu falou um pouquinho isso no início, mas depois se perdeu um pouco. Mas acho que é importante lembrar, né? Não só quem está aqui, mas quem está assistindo também em casa, que não, mesmo que a gente faça o melhor do nosso trabalho, né, como se fosse para Deus e tudo isso, ainda podem vir tempos ruins e que a gente passe perrengue. Mesmo fazendo o melhor e fazendo tudo, eu acho bom lembrar disso, que o perrengue pode vir, pode acontecer muitas coisas ruins, mas que é para continuar fazendo. Só isso mesmo. Aí voltemos para o Salmo 1.
Como é que a árvore plantada junto à torrente de águas? As suas raízes são profundas, firmes, buscam alimento. Pode vir tempestade. Se tem raiz forte, a árvore não se abala. Mas se é feito chuchu, né? Se é feito alface, capim, que tem raiz curtinha, bateu tempestade, uma chuvinha mais forte, arrasta. Entendeu? É preciso ter raiz profunda. É preciso ter raiz profunda. E essa raiz profunda envolve relacionamento com Deus. Se é rasteiro, se a nossa relação com Deus ela é rasteira, o nosso coração é enganoso, nós vamos buscar as coisas segundo o nosso próprio coração. Nós vamos fazer feito o povo, lá em Jeremias, capítulo 28 e 29, o povo está lá no cativeiro e começa a buscar profetas segundo o seu próprio coração. Porque querem agradar o seu coração, massagear o seu ego. E aí os coaches da vida vão dizer, qual é a sua motivação, o que é que faz você feliz? E aí vão buscar aqui o seu senso de propósito nessa empresa, nessa profissão, sabe, porque você esqueceu de buscar o seu senso de propósito, a sua vocação em Deus. Ô, Luizinho. Não tô demonizando o trabalho do coach, não, tá, gente? Eu estou demonizando a perspectiva humanista que muitas vezes muitos empregam, tá? A gente estava falando, antes de chegar nesse assunto assim, sobre o pai, a família em si, em relação ao trabalho tudinho, né? E aquela galera, assim, que, já é casado, não sabe, mas fica mudando de curso direto. Não se estabilizou ainda, na carreira que quer, porque, acha que não é o chamado de Deus, não sei o quê. Assim, a gente sabe que Deus chama especificamente o homem para ser o provedor da casa, tudinho. E a gente também sabe que, como tu falou, tem que dar aos filhos a consciência cristã. Só que, querendo ou não, é preciso, para o mundo de hoje, é preciso de dinheiro para poder sobreviver. Então, assim, para a pessoa que ainda não achou o propósito, não achou, sei lá, a vocação que a gente está falando, mas mesmo casado, fica, mudando de emprego, não consegue trazer essa estabilidade para o lado da pessoa, ela tem que pegar, a pessoa tem que pegar, qualquer profissão mesmo que não tenha achado ainda, a vocação ou algo do tipo, e continuar trabalhando nela, ou, continuar procurando até encontrar o que vai fazer? Olha, eu não entendo essa perspectiva de procurando até encontrar como sendo algo sadio, tá? Claro, assim, não dá para estabelecer um padrão de receita de bolo. Mas eu acho que quem fica experimentando, não tem senso de direção. Eu acho importante a gente buscar senso de direção. E aí, persistir naquilo. Pode ser que Deus mude você. Mas não é você que o tempo todo, meu coração agora está nisso. Não, agora está naquilo ali. Agora, sabe, durante um ano, o seu coração se apaixonou por 5 profissões diferentes. É um coração volúvel. Eu acho que a gente precisa buscar senso de direção. Eu preciso buscar um senso de direção. É isso aqui que eu vou ser o melhor que eu puder nisso aqui. Se o vento mudar e Deus me direcionar para outra coisa, né? Eu vou ter paz no coração dessa mudança e eu vou ser direcionado para essa outra coisa, mas estar experimentando até encontrar. Imagina isso nos relacionamentos. Não, eu vou namorar aqui, experimentar aqui até encontrar uma pessoa de Deus. Não, estabeleça características. Quais são os critérios de algo que eu preciso fazer, né? Para mim, poxa, é um emprego que não me impede de participar dos ministérios que eu atuo na igreja. É um emprego que não me impede de cultuar. É um emprego que eu posso ser cristão lá dentro, que eu não preciso fazer coisas que vão contrárias às Escrituras. Sabe, esses deveriam ser critérios para que eu estabelecesse um senso de direção e buscasse progredir nele. E não vou satisfazer o meu coração e até encontrar aqui a minha alma gêmea profissional. Não sei, eu não acho sadio. Tá. Mas é uma perspectiva, aí é pessoal, uma perspectiva minha. Luizinho, tem uma mensagem aqui da transmissão. Mabel diz o seguinte: somos chamados para glorificar a Deus em todos os lugares, inclusive no meu trabalho. Não pode haver dicotomia nisso. Porém, dentro do meu trabalho, pode ser um local ativo do meu ministério que contribuirá para o reino de Deus, para o que foi especificamente chamada. Perfeito, claro. Assim, o entender o trabalho para a glória de Deus é exatamente isso. Eu vou ser bênção no meu trabalho. Eu posso até encontrar no trabalho oportunidades para falar de Deus, para evangelizar, né? Porém, não é esse o propósito do trabalho. Eu não vou trabalhar para evangelizar. Eu vou trabalhar para trabalhar, né? E se houver oportunidade, amém. Por isso, eu vou usar da melhor maneira possível, né? Temos que ter essa sensibilidade às oportunidades para podermos refletir aquilo que nós somos e também professarmos aquilo que nós somos.
né, fazer discípulos, né, pregar o evangelho e podemos fazer isso também no nosso trabalho, porém não podemos pensar que o trabalho, o propósito dele é isso, e ele só é para a glória de Deus se ele tiver isso. Talvez esse é o ponto. Algum ponto mais? Isso é um passarinho, mas não, uma coisinha não. Pronto, vê. A gente sabe que, tipo, a humanidade até um certo ponto, de uma idade, né, que você não consegue mais trabalhar. Porque você fica velho e, enfim. Aí, tipo, é errado, por exemplo, sei lá, uma pessoa de 35 anos, 40, ganhando dinheiro, que é o ponto, tipo, não precisa mais trabalhar, sabe? Tipo, não precisa mais exercer esse trabalho, essa consequência, essa responsabilidade, entendeu? Tipo, pro resto. Veja só, se é errado a pessoa não precisar mais trabalhar, chegar um ponto tem gente que já nasce sem precisar trabalhar. É errado. Eu estou perguntando se seria injusto. Injusto. Não, vê só. Também, né? Porque o modelo de trabalho, ele não está somente atrelado à perspectiva da remuneração financeira, né? Eu entendo que uma pessoa pode não precisar trabalhar, mas ainda assim ela deve exercer alguma atividade. Academia, miserável. Mas usar o recurso dela para a glória de Deus, no sentido de ela precisa exercer uma atividade. Assim, simplesmente você vai formar... A gente pega uma perspectiva de grandes tem uma ilustração de que vida fácil não forma boas pessoas. Assim, né? Mar calmo não forma bom marinheiro. Muitas vezes, pessoas que não precisam trabalhar vão agir, talvez, como aquele filho que pegou os recursos do pai e foi dissolvê-los no mundo. Sabe, a perspectiva de mau uso. Talvez ele não precisasse trabalhar, mas talvez ele precisasse, mesmo ele não tendo a necessidade financeira do trabalho. Entende? Beleza, gente? Eu acho que mais um por hoje? Vitão. O próximo ponto 5 você pergunta, beleza? Não, passa o microfone pro cara, já. Pecador miserável. Som. Pronto. Sobre família ainda. Normalmente, mais especificamente sobre o início dela, o planejamento. Existem duas perspectivas concorrentes entre, principalmente o pessoal mais novo, sobre o início mesmo do casamento, essas coisas. Que uns acreditam que precisam estar formados, com doutorado, não sei quantos empregos, uma estabilidade financeira para iniciar, de fato, a família e ter filhos. E ainda na questão de ter filhos, teria ter um limite muito grande, um só ou dois no máximo. Mas também existe uma perspectiva de que, sei lá, você vai do jeito que está mesmo, um nome no SPC, auxílio emergencial negado. Nome no SPC jamais, gente, mas assim, eu entendi a pergunta. Qual seria a perspectiva cristã com relação a esses dois extremos? Depende do seu relacionamento. Tá. Olha, namoro longo é um namoro perigoso. Tá. No seguinte aspecto, você é homem, né, ela é uma mulher, namoro longo é um namoro perigoso. Não preciso detalhar muitos os riscos que você corre. Mas ele tende a um nível de intimidade que não corresponde a essa fase da relação de vocês. Se você tem essa ideia, e você tem o caráter cristão e a sensibilidade correta de perceber que o seu namoro está correndo risco de levar você ao pecado, é melhor casado do que viver abrasado. Se você não tem nenhuma namorada, então crie um ambiente que você possa oferecer uma perspectiva de casamento para a sua próxima namorada. No fim do dia, eu gosto da ideia de que é bom que o homem não esteja só. Deus ensinou isso lá no Gênesis. Far-lhe-ei um auxiliador que lhe seja idônea, porque não se achava. Não adianta você dizer, não, mas eu vou viver só e vou arrumar um pet. Deus não ensinou isso a Adão. Tá?
Vou criar um cachorrinho em casa, ele vai resolver isso. Não é bom que o homem esteja só. Né? Buscar uma mulher idônea faz parte da perspectiva bíblica. Sobre o tempo da relação, né, do casar logo ou demorar para casar, é do planejamento do casal, mas eu não acredito em namoros longos sadios. Ok, gente? Ou seja, se você quer namorar, trabalhe para oferecer uma perspectiva de casamento para sua namorada. Porque senão não namorem. Porque senão vai ser um namoro longo e ele não vai ser sadio. Ouviu, Daniel? Ouviu, Tico? Eu já sou casado, sai fora, mano. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos porque Tu és santo. Tu és maravilhoso, Senhor, a Tua glória dura para sempre. Que ela possa ser refletida em nossas vidas, na nossa maneira de lidar com o trabalho, de enxergar, de entendê-lo, de considerar a nossa vocação em Ti, Senhor, que nada roube o nosso tempo com o Senhor, nada roube a nossa perspectiva de eternidade, o contentamento de que fomos separados deste mundo, dos rudimentos desse mundo, para uma glória eterna nos céus, e que estejamos onde estivermos, somos do Senhor. Quem sabe, não foi para isso que o Senhor nos colocou onde nós estamos. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, Pai, em todo o tempo e em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.